Neste vídeo eu trago para você as top 5 ações que mais pagam dividendos e que você pode analisar para decidir se faz sentido para você investir ou não para viver de renda passiva. Fala aí, investidor, tudo bem com você? Heraldo Fonseca, seu especialista de investimentos aqui. Provavelmente você já se perguntou sobre quais são as empresas mais seguras e as que pagam mais dividendos. Estou certo? Agora, para você que nunca investiu e está em dúvida sobre como investir em ações, se vale a pena ou não comprar ações, e se eu te dissesse que você consegue sim comprar boas empresas, ser sócios de boas empresas e ter uma boa renda, uma renda sólida todos os meses, sem precisar trabalhar mais para isso. Imagine então você recebendo depósitos regulares na sua conta, como se fosse uma renda, um salário vitalício. E o detalhe, sem que você precise fazer mais nada para isso. Parece até um sonho, não é verdade? Me diz aí. Mas essa é a realidade de quem sabe investir em empresas sólidas. Inclusive, é a minha realidade. Quando eu comecei lá em 2019, eu comecei investindo apenas R$ 50. Às vezes passava de fato até na minha cabeça que não valia muito a pena eu guardar aquele pouco dinheiro, né? Talvez eu tivesse até mais benefício se eu consumisse, mas eu mantive a disciplina, mantive o foco no longo prazo e hoje eu já consigo receber essa renda vitalícia, ou seja, esse depósito constante na minha conta. E por que eu falo que é renda vitalícia? Porque é um rendimento que não vai mais cessar, uma vez que eu tiro para o meu consumo, mas o principal, eu continuo reinvestindo para que o meu patrimônio continue a crescer constantemente. E é justamente isso que eu vou te ensinar a fazer no vídeo de agora, combinado? É importante você saber que para trazer essas empresas aqui, eu fiz uma análise, eu selecionei essas empresas não olhando apenas o quanto elas já valorizaram até agora, até porque retorno passado não é garantia de retorno futuro. E é importante você saber também que eu não analisei apenas as empresas que pagaram muitos dividendos. Até porque, pensa aqui comigo, do que adianta você escolher aquelas empresas que pagam mais dividendos e, com o passar dos meses, aquela empresa quebrar porque você olhou apenas os dividendos, mas se esqueceu de analisar o principal, a saúde da empresa. Agora ela quebrou, você ganhou apenas algumas mixarias em dividendos e o dinheiro que você abriu mão para comprar aquela empresa foi muito maior. Você ganhou ali, vamos supor, uns R$ 5 de dividendos, mas o preço que aquela ação custou foi 20, foi 30, foi R$ 40. Então você não recuperou nem sequer um terço do que a ação custou. Então não faz sentido. Por isso que para trazer aqui para você, me preocupando muito mais com a sua segurança, com a sua satisfação ao longo do tempo, eu analisei as empresas que pagam sim bons dividendos, mas trouxe ali como pré-requisito buscar empresas saudáveis, tá bom? E eu quero que você fique à vontade para, de forma educada, comentar aqui neste vídeo se você concorda ou não com as empresas que eu trouxe aqui e dizer também por qual outra empresa você substituiria aquela que eu estiver falando, combinado? Algumas pessoas, inclusive, poderão até criticar algumas das empresas que eu trarei aqui por razão da volatilidade, alegando que tem outras empresas mais estáveis, que essas empresas que têm mais volatilidade têm muito risco para perder dinheiro. No entanto, é importante lembrar que muitas outras empresas que muitos profissionais aí julgavam serem mais seguras já até mesmo sumiram, enquanto algumas dessas que eu vou mostrar aqui, que coexistiram com as empresas que já sumiram, muitas dessas continuam saudáveis até hoje, continuam se valorizando, continuam entregando bons rendimentos por meio dos dividendos aos seus investidores. E um outro ponto interessante aqui para eu te falar
é que a volatilidade, na verdade, para quem sabe investir, funciona como uma aliada. Você sabia? Eu, particularmente, gosto muito da volatilidade, porque é o seguinte, imagina o seguinte, se a empresa não tem volatilidade, se ela só se valoriza, você não concorda comigo que você sempre vai precisar comprar caro para ter a empresa na sua carteira? E quando a empresa é boa, que tem muita volatilidade, desde que, claro, você tenha o conhecimento para entender os ciclos, para entender como aquela empresa gera receita, você vai comprar de forma constante, sim, mas quando a empresa desvalorizar, uma vez que ela desvalorizou e continua saudável, por que não aproveitar para comprar mais? Dessa forma, pagando mais barato, tendo um custo menor, reduzindo a margem de risco e, mais importante, aumentando a sua margem de lucro. Por que não fazer isso, não é? Parece até que o único lugar que as pessoas gostam de comprar barato, gostam de promoção é na feira, mas no mercado de investimentos ficam pessimistas, preferem correr para a renda fixa. Não faz muito sentido, mas enfim, cada um com a sua estratégia, não é? Então, vamos ver agora quais são essas 5 empresas? Vem comigo! E a primeira empresa da nossa lista é a Petrobras, ou para os mais íntimos, PETR4. É importante destacar que se trata de uma empresa bastante volátil, dado o seu setor e por ser, claro, uma estatal. Então, quando tem aí algumas interferências do governo, ela acaba oscilando. Considerando o histórico da Petrobras, ela vem entregando bastante dividendos para os seus acionistas e a sua cota chegou a sair de R$ 50 em 2008 para R$ 4 em 2016. Vocês devem lembrar, para os de mais idade aí, que isso aconteceu diante do impeachment da Dilma. Nesse período, quem segurou as ações e até comprou mais ganhou muito dinheiro. No entanto, quem vendeu, com certeza se arrepende até hoje. Inclusive, em 2020, eu cheguei a conversar com uma médica que eu dava consultoria, em que ela disse que ela chegou a comprar ações da Petrobras a R$ 4, porém, quando atingiu os R$ 6, ela acabou vendendo com medo de desvalorizar novamente. Mas o que aconteceu, conforme a gente pode ver no gráfico, é que a ação continuou subindo, a empresa continuou se valorizando e ela se arrependeu muito porque a ação atingiu ali os R$ 40 depois. Agora imagina, ela ganhou apenas R$ 2, sendo que ela comprou a 4 e poderia ter ganhado R$ 36, sem contar os dividendos. Realmente é para chorar. E por que foi que essa perda se deu, hein? Porque ela investiu sem conhecimento. Porque se ela soubesse analisar a empresa ou se tivesse contado com a ajuda de um profissional como eu, provavelmente ela teria ganhado muito mais dinheiro, ela estaria muito mais feliz hoje. Inclusive, em 2020, para ser ainda mais específico, em 20 de março de 2020, vocês devem lembrar aí que foi o pico da pandemia. O meu patrão, ele pegou 300 mil reais e me deu para eu comprar de ações da Petrobras para ele, para eu fazer ali o atendimento. E esses 300 mil, imagina, eu comprando ações da Petrobras a 12 reais, enquanto estava todo mundo vendendo, pessimista, correndo para renda fixa, ele pegou os 300 conto e me deu para eu comprar a ação que eu achasse mais estratégico para ele ganhar dinheiro. Então eu acabei comprando a Petrobras a 12 reais e alguns meses depois a ação estava valendo 42 reais. Então ele teve um lucro aí de 30 reais por ação. Faz o cálculo aí para você ver então quanto ele ganhou. E isso, claro, sem considerar os dividendos. E até então, conforme você pode ver na tela, a empresa vem pagando bons dividendos para os seus acionistas. Ah, Heraldo, mas eu investindo na Petrobras eu tenho um risco de perder dinheiro? Se trata de renda variável. Até na renda fixa você perde na marcação a mercado, o que dirá na renda variável? Pode perder? Pode sim, mas ninguém investe para perder, não é? A gente investe para ganhar. Então, é uma empresa sólida, que pode sim oscilar para o negativo, mas é provável que ela continue se valorizando. E eu, particularmente, continuo comprando. Fazendo aqui uma breve simulação, observe que se você tivesse investido 10 mil reais há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 110.553,37. E isso, claro, considerando se você tivesse reinvestido todos os dividendos que a empresa pagou para você. O site aqui do Investidor 10, ainda considerando a fórmula do Benjamin Graham, ainda diz qual é o preço justo
do ativo, né? Atualmente ela está custando R$ 36,83, mas aqui o preço justo está cotado nos R$ 66,39, ou seja, uma margem de upside de mais de 80%. Observando aqui os indicadores, né? O dividend yield da empresa é de 21,27%, o payout é de 122,04%, uma margem EBITDA de 45, quase 46%, o valor patrimonial por ação, ou seja, pegando o patrimônio da empresa e dividindo pela quantidade de ações em circulação, é de R$ 30,18. A gente pode observar aqui também que a dívida líquida sobre o EBITDA é de 1,06, ou seja, a gente considera uma dívida razoável de até 3,0, e a empresa está praticamente um terço disso, né? Então, é uma empresa que está saudável. Observando aqui o histórico de pagamentos de dividendos, a gente vê que a empresa vem pagando bons dividendos. Se a gente voltar aqui também alguns meses, a gente percebe que ela pagou dividendos em muitos meses do ano, né? De 2024, 2023, 2022. Então, realmente ela paga bastante dividendos para os seus acionistas. Já considerando aqui a fórmula do Bazin, o preço atual é de R$ 36,83, mas o preço teto para o Bazin é de R$ 124,27, ou seja, um upside de 237,40%. Considerando aqui uma simulação, a comparação com outros indexadores, a gente percebe que investir na Petrobras foi até muito mais vantajoso do que se tivesse investido no IVV B11, que rendeu apenas 74 mil, apenas, né? 72 mil, melhor dizendo, R$ 198. A Petrobras tem aqui uma liquidez, um free float de 61%, tem um tag along de 100%, uma liquidez diária de quase 1 bilhão. A receita da Petrobras é 70% gerado no Brasil, 12% na China, 2,82% nos Estados Unidos, 2,51% na Singapura e 12% em outros países. Já em relação ao produto que gera mais receita para a empresa, 55% praticamente está no refino, transporte e comercialização, 40% está em exploração e produção e 5% está em gás e energias de baixo carbono. Olhando aqui a relação lucro x cotação, a gente vê que atualmente o preço da ação está muito mais esticado do que o lucro, conforme vocês observam neste gráfico. E olhando aqui a cerejinha do bolo, a gente percebe que o lucro líquido da empresa vem crescendo significativamente, a gente pode dizer, né? Comparando aqui a outros anos, aos anos anteriores, né? Já em relação aqui à margem líquida, ela também tem uma boa margem. Eu diria que a partir de 15% ali já é uma margem interessante. A gente vê que a empresa traz muito mais do que isso aqui de forma mais constante, né? Tirando aqui esses momentos de mais desafio, de mais aperto. Olhando aqui agora no site do Fundamentos, é possível ver de forma anual o quanto a empresa veio pagando ao longo do tempo. E antes de a gente continuar aqui, faz o seguinte, se este vídeo está te agregando, se você quer ter mais vídeos como este, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque ativando o sininho, toda vez que eu subir um novo vídeo como este aqui, você vai ser informado em primeira mão e vai poder assistir e antecipar logo as oportunidades que tiverem no mercado. Combinado? E lembre-se que a sua curtida funciona para mim como se fosse um pagamento, e isso me motiva a continuar fazendo vídeos de cada vez mais qualidade para ajudar você a investir melhor cada vez mais. Voltando aqui, a segunda empresa é a Vale, ou seja, a Vale 3, uma empresa também bastante volátil por razão do seu setor. E como ela tem a China como seu principal cliente de consumo, que vem sofrendo com o seu setor imobiliário, né, vem passando por crises, a empresa ela vem apresentando uma certa desvalorização nas suas cotas. No entanto, é fato que o país asiático continua a crescer, continua a brigar com os maiores, ultimamente aí com o desenvolvimento da DeepSeek, não é? A gente sabe que tem as travas do governo aí, mas ele continua sendo competitivo e até mesmo exportando deflação, que é basicamente vender muitos produtos a um preço muito mais baixo e fazendo com que os demais tenham que até mesmo reduzir os seus preços aí nas suas ofertas, seja de produtos, seja de serviços,
para continuarem competitivos com a China. Agora, o que me deixa mesmo animado e faz eu até mesmo manter ações da Vale na minha carteira e quanto mais ela cair, eu comprar mais, é que os gestores da empresa vêm investindo pesado para diversificar a base de clientes da empresa e dessa forma se tornar cada vez menos dependentes da China. E isso é muito bom, isso é muito positivo para a saúde, para o crescimento da empresa. Observe então aqui nessa simulação que se você tivesse investido R$ 10.000 na Vale há 10 anos atrás, hoje você teria, considerando o reinvestimento dos dividendos, R$ 45.863,60. E se nos momentos de queda você não tivesse comprado ainda mais, que é uma estratégia muito válida, que inclusive eu ensino detalhes, estratégia ali, formas de você conseguir entender se é momento de aproveitar a empresa ou não. Eu ensino isso dentro do curso para os meus alunos, tá? Considerando aqui a fórmula do Graham, a empresa tem um preço justo de R$ 104, o que nos dá aí uma margem de upside para praticamente 90% de valorização. É uma empresa que tem uma dívida controlada, ou melhor, tem uma dívida muito baixa. A dívida líquida sobre o EBITDA ou EBITDA é de 0,60, ou seja, bastante baixa, né? Bem interessante mesmo. Ela tem aqui um payout de 45,46%, isso também é muito bom. Tem uma margem EBIT de 33,54%. O histórico de pagamentos de dividendos dela também é muito interessante, não é? Bastante significativo aqui para os seus acionistas. Considerando aqui o preço teto segundo a fórmula do Bazin, é de R$ 120, o que nos dá uma margem aqui de upside ou de valorização de 117%. A empresa tem um free float de quase 100%, um tag along também de 100%. Como vocês podem observar, a região onde ela gera receita é de fato 50% atualmente na China, quase 10% no Japão, quase 9% no Brasil e o demais Alemanha e Estados Unidos, totalizando aí uma receita total de 51, quase 52 bilhões. Já em relação ao negócio que gera dinheiro para a empresa, o minério de ferro representa praticamente 84% e metais de transição representa 16%, totalizando os 51,74 bilhões. A relação de lucro X cotação está basicamente acompanhando aqui, está alinhado. E olhando a cerejinha do bolo, né, que é a relação lucro-dívida, o lucro líquido da empresa aqui oscila bastante, já que se trata de uma commodity, né? Mas até mesmo quando ela deu prejuízo, e até por isso, né, se tornou aí praticamente, para quem sabe investir, uma baita oportunidade. A dívida líquida dela aqui vem crescendo também significativamente, uma vez que estamos no ciclo de baixa, né, da commodity, mas a margem líquida da empresa, a maior parte do tempo, também é muito significativa. Observando aqui no lado então, pelo site do Fundamentos, você consegue ver o histórico de pagamentos de dividendos de forma anual que a empresa tem aí ao longo dos anos. A nossa terceira empresa é o Banco do Brasil, ou para os mais íntimos, BBAS3. O Banco do Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições financeiras da América Latina, uma instituição que atua no setor financeiro e no subsetor de intermediários financeiros, sendo controlado pelo governo federal. Os seus principais produtos e serviços incluem contas correntes, poupança, crédito, câmbio, seguros, investimentos, previdência privada, incentivo ao agro e gestão de ativos. Além disso, o banco possui operações nacionais e internacionais em países como Alemanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Japão, China, entre vários outros. Além do foco em inovação em soluções financeiras para pessoas físicas, com 67 milhões de clientes, a empresa estende sua presença no financiamento ao agronegócio, que é um dos setores mais fortes e pujantes aí do nosso país. Esse montante de participação da empresa representa mais de 60%
da participação de mercado no financiamento ao agronegócio aqui no Brasil. Observe aqui na simulação que se há 10 anos atrás você tivesse investido R$ 10.000, hoje você teria R$ 39.525,66, quase R$ 40.000, não é? Isso considerando, mais uma vez, que você não tivesse investido ainda mais sempre que a empresa apresentou algumas desvalorizações. Considerando aqui a fórmula do Benjamin Graham, o preço justo da ação é praticamente R$ 60, ou seja, dá uma margem para valorização de 114,51%. A empresa tem um payout de 52%, tem um ROI de 15,92%, um dividend yield de 9,35%, que é bem interessante, não é? Tem um VPA, que é um valor patrimonial por ação, de R$ 31,53. A gente consegue ver aqui no histórico de dividendos dela que realmente ela tem sido bastante generosa ao longo dos anos com os seus acionistas. Segundo o método de Bazin, o seu preço teto é de R$ 29,35. A empresa é listada no segmento Novo Mercado, tem uma liquidez média diária de 417 milhões, é bastante significativo, uma liquidez de quase 50%, um tag along de 100%, seus ativos estão avaliados na casa dos trilhões, né? Quase 2,5 trilhões. A relação aqui lucro-cotação tá basicamente igual, né? Tá congruente. E olhando a cerejinha do bolo aqui, o resultado do banco, né? Ao longo do tempo, a gente percebe aqui que vem crescendo, né? Vem sendo resultados bastante significativos. A margem líquida também aqui é bastante significativa, então não há por que um bom investidor não analisar essa empresa para incluir na carteira. Não é recomendação de compra, tá? Cada um investe onde quiser. Eu incluo o Bebas na minha carteira. E olhando aqui do lado, você também consegue ver o histórico de dividendos que a empresa vem pagando ao longo dos anos. A nossa quarta empresa é a CEMIG 4. Ela é uma empresa do setor de energia elétrica de Minas Gerais. Ela atua na geração, na transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A CEMIG ela opera no mercado de gás natural e energia renovável, soluções energéticas sustentáveis e consultoria para eficiência energética. É uma das maiores e mais tradicionais empresas do setor elétrico na América Latina e a operação dela ocorre majoritariamente aqui no Brasil, com forte presença, claro, no estado de Minas Gerais, né? Entretanto, suas operações se expandem por várias regiões do país e a empresa possui participações em ativos de energia em outros países da América Latina. E na simulação você consegue ver que a empresa vem pagando atualmente um DI de quase 13%, e se você tivesse investido R$10.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 37.847,67, considerando reinvestimentos dos dividendos. Considerando aqui a fórmula do Benjamin Graham, a empresa tem um preço justo de R$ 24,86, ou seja, o que dá uma margem para valorização de 125%. É uma empresa que tem a dívida bastante controlada, ela tem um ROI de quase 30%, payout da empresa é de quase 70%, o VPA dela, ou seja, o valor patrimonial por ação, é de quase R$10. Observando o histórico da empresa, né, dado também o seu preço, a sua geração de lucro vem tendo aqui uma recorrência na casa dos centavos mesmo. Considerando o método do Bazin aqui, ela tem um preço teto de R$21, ou seja, dá margem aí para uma valorização de quase 91%. A empresa tem uma liquidez de 81%, tag along dela aqui mostra que é zero, mas um detalhe importante aqui que poucas pessoas falam para você é que se ela tem uma liquidez tão alta, é muito difícil alguém comprar essa empresa, né? No caso, se ela fosse até privatizada, né? Porque a gente sabe que ela é uma empresa estatal. Uma informação importante é que 67% da receita que a empresa gera advém da atividade de distribuição, 17% vem da comercialização e praticamente 15% né, vem de gás e geração. A relação lucro-cotação aqui vem também acompanhando, né, está alinhado. E a cerejinha do bolo aqui, considerando os anos de operação da empresa, a gente vê que ela vem tendo uma receita crescente de forma bastante significativa, né?
Claro que a dívida líquida dela também, na verdade, a dívida líquida dela vem caindo, né? O que é muito bom para a empresa aqui para o futuro, né? Daqui para o futuro. A margem líquida dela também é bem significativa. É uma empresa que com certeza está na minha carteira e eu vou continuar aumentando a minha posição, principalmente à medida em que ela apresentar correções, né? Se apresentar. Mas como se trata de renda variável, a gente sabe que uma vez ou outra, uma fala do presidente, algum burburinho na economia acaba trazendo sim uma boa oportunidade de compra. E como de praxe, aqui você consegue ver o histórico de pagamento de dividendos de forma anualizada. E a quinta empresa, na verdade, é um combo de duas empresas que eu trouxe aqui para vocês debaterem aí nos comentários e decidirem qual delas faz mais sentido estar no quinto lugar. Qual delas você escolheria e por quê? Eu quero que você me diga aqui nos comentários, tá? Uma delas é a CSMG3, uma das principais empresas do setor de saneamento do Brasil, posicionada no setor de água e saneamento também em Minas Gerais. Observe na nossa breve simulação que ela paga um DI de praticamente 12% ao ano, né, nos últimos 12 meses. Se você tivesse investido R$10.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 90.408,93. E antes de seguirmos, eu faço uma pergunta aqui para provocação para vocês se degladiarem aí nos comentários também. Qual produto da renda fixa dá esse retorno aí? Eu, particularmente, não vejo nenhum. E é por isso que eu prefiro investir em ações do que em qualquer outro ativo. Na verdade, eu até incluo o Bitcoin, né? Mas aqui estamos falando de ações, né? Da Bolsa de Valores. Segundo a fórmula de Benjamin Graham, a empresa tem um preço justo de R$ 41,39, o que dá uma margem para valorização de 73%. Tem uma dívida líquida sobre o EBITDA ou EBITDA de 1,79, ou seja, uma dívida sobre controle, está tranquilo, está suave, tudo favorável, né? Um valor patrimonial por ação de R$ 20,69, uma margem EBITDA de 36%, um payout de quase 72%. O histórico de pagamento de dividendos da empresa também é bastante generoso, né? Você consegue ver isso ao longo dos anos. Segundo o método do Bazin, a empresa tem um preço teto de R$ 31,37, dando aí uma margem para valorização de 31,49%. A empresa tem uma liquidez de praticamente 50%, um tag along de 100%. A liquidez diária dela é de 30 milhões praticamente. A receita da empresa, 66,40% advém da atividade com águas, 34% em esgoto. A relação lucro-cotação é congruente, né? Está alinhado aí praticamente. É uma empresa, o mercado é bastante eficiente em relação à precificação da cotação da empresa, né? E considerando agora a cereja do bolo, né, que é o resultado da Copasa, o lucro líquido dela vem crescendo também significativamente ao longo dos anos. A dívida líquida da empresa também vem acompanhando, a sua margem líquida também é bastante significativa. E claro, né, aqui está o histórico de pagamento anual da empresa em dividendos. Beleza, Heraldo? Agora eu estou tenso para saber qual é a última empresa, hein? E sem muito mistério, a última empresa é a CXSE3. É uma subsidiária da Caixa Econômica Federal com foco em produtos de seguros, previdência e capitalização, oferecendo uma variedade de serviços que inclui seguro de vida, automóveis e títulos de capitalização. Criada para consolidar a operação de seguros da Caixa, a empresa atua como uma holding que coordena e gerencia os produtos e serviços oferecidos neste setor. E você pode ver que a empresa paga quase 10% de DI nos últimos 12 meses. Se você tivesse investido R$10.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 19.450,75. Segundo a fórmula do Benjamin Graham, a empresa tem um preço justo de R$ 10,85, o que deixa uma margem para desvalorização de 25,28%. A dívida líquida sobre o patrimônio da empresa é de menos 0,07, ou seja, estão devendo para a empresa, né? A empresa tem um payout aqui de 115,97%, tem aqui um P sobre VP de 3,33, o que diz que a empresa está valendo praticamente 3 vezes o que ela deveria valer, né?
A gente consegue ver isso aqui no VPA, valor patrimonial por ação. Tem um ROA de 25,83%. O histórico de dividendos da empresa aqui a gente vê que começou recente, não é? Mas já vem pagando bons dividendos aqui aos seus acionistas. Segundo o método do Bazin, a empresa tem um preço teto de R$ 13,62, o que dá uma margem para desvalorização de 6,23%. A empresa tem aqui um free float de 17,25%, mas já está aí em processo do controlador se desfazer de uma porcentagem para arredondar isso aqui para 20%, um pouco mais de 20%. A empresa tem uma dívida líquida, como eu havia falado antes, negativa, né? Tem uma disponibilidade, ou seja, recursos em caixa de 913 milhões, quase 1 bi, não é? Uma liquidez diária aqui de 46,86 milhões. A relação lucro-cotação da empresa está alinhado praticamente. O resultado da caixa aqui é um lucro líquido crescente, bastante significativo. Uma dívida líquida aqui decrescente, não é? Bastante significativo. Isso aqui é muito interessante. Então agora você consegue observar o histórico de pagamento anual tanto da CSMG como da Caixa Seguridade. Eu tenho todas essas empresas na minha carteira de investimentos porque eu acredito que são boas empresas para segurar para longo prazo. Vão me dar dinheiro tanto na valorização das suas cotas, como também na distribuição de dividendos. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários quais dessas empresas você tem na sua carteira ou se você prefere outras, quais você prefere. Me diz aqui nos comentários. Agora me diz também aqui nos comentários se você gostou dessa análise, como você quer que eu traga análise de outras empresas. Manda aqui nos comentários. Te vejo no vídeo da descrição.